Sejam muito bem-vindos a Bordeaux. E a gente começa nosso passeio bem aqui, no porto da cidade, que foi o grande responsável pelo seu crescimento. Bordeaux é não apenas uma grande exportadora de vinhos para o mundo, mas muitos anos atrás ela também foi grande responsável pelo comércio da Europa com as Américas. Paris, é claro, era o centro econômico, político e cultural da França, mas Bordeaux era o centro comercial. A verdade é que o porto da cidade mudou muito dessa época para cá. No lugar dos armazéns, restaurantes, shoppings e, claro, passeios que fazem da região um lugar de convívio não apenas para os habitantes, mas também para os viajantes. Mas vamos entender um pouquinho mais da história da cidade. Como vocês puderam ver, bem na minha frente, na verdade, está um rio que divide a cidade nos lados direito e esquerdo. O esquerdo foi o lado que a cidade realmente cresceu. A comunicação com a parte direita era, na verdade, bem limitada. No século XVIII, Napoleão Bonaparte, em guerra com a Espanha, queria facilitar o fluxo das tropas vindo de Paris. Paris fica na parte direita e a Espanha fica na parte esquerda. Ele decidiu, então, construir uma ponte ligando as duas margens do rio. Essa ponte continua erguida até os dias de hoje e ela foi a primeira. Napoleão não conseguiu ver o fim de sua obra, mas ele deixou claro que ele foi o autor. A ponte possui 17 arcos e ele quis assim justamente porque 17 é o número de letras do seu nome. Pode contar aí. Napoleão Bonaparte. 17. Até muito recentemente, o lado direito mantinha o estigma de área pobre. Porém, de uns anos para cá, a área tem sido também revitalizada e outras construções estão vindo para dar ainda mais vida para o local. Uma curiosidade, por exemplo, que demonstra bem essa diferença entre a parte direita e a parte esquerda da cidade, foi que a primeira estação de trem ela foi construída, na verdade, na parte direita, mesmo ela sendo menos desenvolvida. Mas é que o problema é que Paris está do lado de lá, então era muito mais fácil para os trens chegarem até lá e as pessoas cruzarem a ponte por elas mesmas. Atualmente, a estação de trem fica na parte esquerda da cidade, é claro, atendendo a maior parte da população, mas também porque as duas áreas estão muito melhor integradas. No século XVIII, Bordeaux passou por uma grande renovação. A intenção era que a cidade fosse também uma vitrine da França para o mundo, afinal de contas, aqui chegavam vários estrangeiros por conta do porto. A maioria da arquitetura que a gente encontra na cidade, então, é do século XVIII, mas alguns edifícios ficaram aqui para contar a história, e é o caso desse que está bem aqui atrás de mim. A Porte Cailloux é uma porta medieval que resta na cidade e que fazia parte de antigas fortificações. E foi nessa praça aqui, na Place de la Bourse, que o processo de renovação da cidade do século XVIII começou a acontecer. Afinal de contas, o porto está ali, ó, bem na minha frente. Então era muito importante fazer com que essa parte aqui fosse uma grande vitrine para as pessoas que chegassem na cidade. A ideia foi de construir uma espécie de praça real. Ali no centro, onde vocês vão ver uma fonte aqui atrás de mim, ficava, na verdade, a estátua do rei, mas na época da Revolução ela foi derrubada e uma fonte foi construída no local. Um outro motivo que fez com que fosse importante a renovação da cidade foi porque muitas das construções antigas eram feitas com madeira, o que causava diversos incêndios. Eu cheguei agora na Praça do Parlamento e olha, nem precisa procurar porque o Parlamento ele não está aqui e na verdade nunca esteve. Ele ficava próximo daqui, mas a praça tomou o nome porque muitas das pessoas que trabalhavam lá residiam aqui. Mas uma curiosidade é que o nome da praça nem sempre foi esse. E como eu sei que ela não chamava assim antes, os nomes ficavam gravados nas pedras. E aqui fica bem clara toda a transição, porque passou não apenas Bordeaux, mas toda a França. Esse belo palácio que fica ao lado da catedral, ele é do século XVIII e abriga 3 dos principais museus da cidade.
Montesquieu, que é um dos principais filósofos que influenciou a Revolução Francesa, nasceu numa cidadezinha bem pertinho daqui. Mas foi nessa casa, aqui atrás de mim, que ele morou na cidade pela última vez. Bonita, né? Vamos falar agora de comida, porque eu sei que todo mundo gosta. Eu tô aqui na frente de uma das lojas que vocês vão ver por toda a cidade. Ela é de um doce típico aqui de Bordeaux que chama cannelé. Eu vou ser sincera e confesso que não achei nada demais. É tipo um bolinho que leva baunilha e rum. Olha só como é que ele é. Em relação a prato típico, eu falei com uma pessoa local e ela me disse que não existe exatamente um prato típico de Bordeaux, mas sim da região sudoeste da França. O prato típico então da região seria um entrecôte, que é tipo um bife, feito tipo um churrasco com partes da vinha, ou então feito normalmente, mas com um molho à base de vinho. Claro, não podia faltar o vinho, né? E eu tô caminhando agora numa área que chama Triângulo de Ouro. O nome se deve ao fato de que as ruas formam um triângulo entre si, mas também porque a área abriga lojas caras. Mas uma curiosidade aqui é o nome das ruas. Toda a região leva o nome de grandes filósofos que influenciaram a Revolução Francesa. Nessa daqui que eu tô, por exemplo, chama Rua Voltaire, mas tem outras. Tem a Rua Rousseau, a Rua Diderot e várias outras. E eu tô aqui agora na Place de la Comédie. E ela se chama assim por causa do Grand Théâtre, que é o teatro que tá logo aqui atrás de mim, que ele serviu inspiração inclusive para a Ópera de Paris. Não é pouca coisa não, né? E é daqui da Praça do Teatro que começa a Rue Sainte-Catherine. E olha, ela é a rua de compras mais longa de toda a Europa. E o bom é que várias lojas abrem inclusive aos domingos. Bordeaux não é uma cidade muito grande. As principais atividades turísticas podem sim ser visitadas a pé, mas caso você esteja cansado, o bilhete do transporte público custa €1,50 e é válido por 1 hora. Aqui atrás de mim, olha, vocês podem ver o outro monumento da cidade, também patrimônio da Unesco. Eu não vou até lá, mas fica aí uma imagem para vocês. Com 114 metros de altura, é a segunda torre com sino mais alta da França. Por €5 é possível visitar e parece que a vista lá de cima é bem bonita. E agora eu tô no meio da famosa ponte que eu já falei pra vocês, que foi a primeira a unir os dois lados da cidade. Bom, é aqui que eu me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de Bordeaux, porque eu adorei, me surpreendeu e eu realmente voltaria pra cá. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, de favoritar o vídeo dando aquele famoso joinha pra mim. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!